pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje vamos falar sobre a minha última mudança aqui na Digi. Portanto, eu fiz o upgrade da minha internet fibra de 1 gigabit para o plano Pro Digi de 10 gigabits e portanto hoje neste primeiro vídeo eu vou fazer depois um outro vídeo a falar sobre mais a questão técnica e aqui como é que eu organizei aqui o estaminé, vamos dizer assim, mas para este vídeo vou-vos falar um bocadinho sobre a minha experiência e falar-vos um pouco sobre o equipamento em questão que aqui foi montado, precisamente porque eu acho que é algo que muitos de vocês podem ter interesse, principalmente porque os preços a que neste momento a Digi está a comercializar estas coisas fazem com que muita gente tenha a curiosidade e o interesse de poder ter um serviço de 10 gigabit em sua casa por preço de 15 euros e portanto pode ser este um vídeo interessante se estás na iminência de fazer essa alteração ou não. Bom, antes de começar, vou-vos pedir aquelas coisas que peço sempre. Deixa o teu like, subscreve o canal. Se quiseres assistir a todos os vídeos de uma forma prioritária, sem teres que estar à espera do dia em que eles vão ser lançados, tens aí o botão do aderir, 99 cêntimos por mês, e podes assistir a todos os vídeos de uma só vez. Passa também no nosso canal viciadocomenta.pt, onde vais encontrar um conjunto de artigos escritos por mim e tens também o nosso Instagram de Viciado13, que é o sítio onde eu vou colocando aí algumas novidades, nomeadamente coloquei lá alguns stories sobre esta questão agora dos 10 gigabit, ok? Bom, meus amigos, vamos então começar pelo princípio. Eu sei que muito provavelmente vocês devem ter um primeiro interesse, que é saber como é que correu o processo, e é esse o meu primeiro interesse. E em segundo lugar, vou-vos mostrar então o equipamento e o que é feito em casa e como é que não é. Bom, em primeiro lugar, eu às vezes tenho sérias dúvidas se devo-te contar as coisas aqui de uma maneira tão direta, porque às vezes eu próprio às vezes até tenho dúvidas sobre se não estou a viver aqui numa realidade paralela, porque eu ouço tanta gente a falar coisas sobre a Digi e depois quando vai acontecer comigo, depois às vezes parece que está demasiado bom, parece que eu venho aqui fazer um vídeo onde venho contar as coisas de uma forma muito bonita e engraçada e sem problemas, e depois as pessoas desconfiam. Mas a realidade é esta, e portanto, da mesma maneira que eu acho que vocês já me conhecem e já me viram aqui em vídeos a falar sobre a Digi quando as coisas correm mal, quando as coisas correm bem, nós temos que dizer que correram bem. Portanto, por muito se calhar que custa a pessoal que está aí, que ficaria feliz com um mau desempenho da Digi, eu estou aqui para falar se as coisas correm bem ou se as coisas correm mal. Neste caso, amigos, posso-vos dizer que correu extremamente bem. Fiquei sem palavras. Portanto, eu fiz uma chamada diretamente para o call center, ok? Não fiz através do Instagram, como muita gente estava a dizer, faz pelo Instagram que é mais fácil, não sei o quê. Liguei diretamente para o suporte e no suporte fui atendido em muito poucos minutos. Logo isso deu-me uma impressão diferente. Já há muitos meses que eu não entrava em contacto com o suporte da Digi, portanto não sei se entretanto de facto já foram realizadas melhorias ou não. Uma coisa que eu notei é que ao ligar para o suporte já não houve aquela triagem, se é a área comercial, se é a área técnica, se o que é. Simplesmente a chamada entrou diretamente para um operador e o operador deu andamento à situação. Portanto, em menos de 5 minutos eu já estava a falar com o operador, o que para mim já é uma grande vitória da Digi, porque lembro-me bem de passar mais de uma hora em espera até ser atendido. Portanto, isso foi a minha primeira vitória. Simplesmente tive de dar conta de que já era cliente Digi, dar os meus dados e dizer que queria fazer um upgrade da minha internet fixa de 1 gigabit para o plano de 10 gigabits. Foi-me dito logo através da área técnica, logo através da chamada, e eu acho que isso é muito relevante, que havia um custo associado. Portanto, há um custo associado de 20 euros para eles virem fazer a instalação. Portanto, logo aí vocês já sabem. O valor mensal é conhecido por todos, está no site, custa 15 euros por mês, são mais 5 do que o valor anterior, e foi dado logo ali um pequeno briefing que eu acho que é relevante para gerir aqui um bocadinho as expectativas, porque há muitas pessoas que são um bocado menos entendidas nisso e depois acham que por ter um router de 10 gigabit vão depois ter 10 gigabit em casa. Então foi logo dado ali um pequeno briefing no sentido de explicar que existem limitações técnicas dos próprios equipamentos e que deve ser o cliente a gerir essa situação e tal. Eu já sabia disso, mas fiquei contente em perceber que têm esse cuidado ao fazer uma adesão ao serviço de 10 gigabits, porque eu acredito que se calhar no início não o faziam e depois recebiam um conjunto de reclamações que, apesar de tudo, o cliente não tem razão, mas vão
são reclamações contra a empresa e acho que se puder evitar de início, se calhar um cliente que quer fazer uma migração para 10 gigabit, mas que não tem rigorosamente nada em casa, que vá fazer essa utilização, se calhar mais vale ficar para 1 gigabit do que ter 10 gigabits e depois acabar por estar a encher o saco, como dizem os brasileiros ali ao saco. Portanto, correu tudo muito bem. A senhora disse-me que, portanto, eu iria ser contactado para depois haver a visita técnica, né? Porque é preciso vir trazer o novo router, e assim foi. Isto aconteceu no passado dia 4 de maio, mais ou menos a meio da tarde. No dia 5 de maio, por isso é que eu vos estou a dizer, às vezes estas coisas correm tão bem que até é difícil às vezes de explicar aqui, mas a realidade é esta e eu estou-vos a ser o mais verdadeiro possível. Dia 5 de maio, ou neste caso ao final do almoço, liga-me o técnico da Digi a perguntar se poderia passar na minha casa durante a tarde e assim aconteceu. Portanto, eu estava disponível nessa altura e, portanto, correu assim. Portanto, isto foi feito a meio da tarde, dia 4, à tarde do dia 5, eu já tinha o serviço instalado em casa. Portanto, isto foi tiro e queda, como se costuma dizer. Bom, e então agora aqui vou-vos falar um bocadinho sobre como é que depois decorre a questão técnica, porque se calhar muitos de vocês têm essa dúvida se é algo complexo ou não. É uma coisa super. É coisa de minutos, porque simplesmente vocês não vão fazer nenhuma alteração. Na infraestrutura do prédio, foi uma questão que alguns me fizeram, não vi acontecer nada, portanto o técnico não andou a mexer em nada da infraestrutura da rua, aparentemente que eu tivesse visto, pode ter feito remotamente alguma coisa, mas que eu tivesse visto não fez. Simplesmente faz-te acompanhar do novo equipamento e, a partir desse momento, é feita a anulação, portanto, a retirada dos equipamentos anteriores e é colocado o novo equipamento. Depois, obviamente, que existe uma série de procedimentos ali que eles fazem, técnicos, através do telemóvel, vamos dizer assim, e que isso não vos poderei dar essa conta, mas de resto é somente isto. Portanto, retirar os equipamentos anteriores e colocar os novos equipamentos. Há aqui um ou dois ajustes que eu já lá vou depois explicar-vos, ok? Bom, para vocês terem mais ou menos a noção, eu preparei aqui um micro setupzinho só para vos mostrar. Portanto, este é o novo router, este aqui, é um ZTE. Basicamente, vocês, portanto, o técnico faz-te acompanhar por esta caixinha aqui, é só isto que ele vai trazer, ok? Eventualmente ele pode trazer mais alguma coisa se vocês utilizarem RF em casa, e já lá vamos depois para eu vos explicar isso. E pronto, basicamente dentro desta caixinha, isto é tudo muito simples, claro que eu já abri isto, né? Estou aqui só a fazer para vocês. Portanto, dentro desta caixinha vocês vão ter aqui o transformador, aquelas coisas todas, e vão ter aqui o próprio do router, ok? Ele é bastante pesado, e vocês já vão perceber porquê. Portanto, basicamente vocês vão ter aqui o routerzinho e eles têm o cuidado de trazer um cabo Cat6A, ok? E isto é muito relevante precisamente por aquilo que eu vos disse, porque há muita malta que não tem noção e que depois diz que não consegue aceder às velocidades que foram prometidas e não sei o quê. O cabo é fundamental. Não interessa nada vocês estarem a fazer uma subscrição de um serviço XPTO, não sei o quê, e depois andam aí com cabos que simplesmente não têm essa capacidade, ok? Portanto, o que acontece? Este é o router, ok? Portanto, isto é um router um bocadinho diferente do outro, é um router assim mais vamos dizer, em torre, algo desse género, portanto, com uma parte frontal bastante clean, vocês têm ali só as luzitas normais. Aqui é uma coisa que é relevante, a parte de trás dele, ok? Eu vou tentar mostrar-vos aqui com a máxima qualidade possível. Porque é que eu estou a dizer que é relevante? Só esta portinha aqui, só esta porta é que é de 10 gigabit. Portanto, vocês só vão ter uma porta de 10 gigabit. O que é que acontece? As outras três que vocês têm aqui disponíveis são portas de 1 gigabit. Portanto, se vocês tiverem mais do que um equipamento onde vocês queiram utilizar a velocidade de 10 gigabits, vocês vão ter que arranjar um switcher, ok? Portanto, isso logo aí é uma coisa que vos deve fazer pensar. Depois tem aqui as duas portasitas caso vocês tenham telefone fixo, ok? Que não é o meu caso. E tem uma portazita USB. Depois temos aqui o botão do WPS e do Wi-Fi, ok? Eu estava-vos a dizer que este router é bastante pesado. A realidade é que ele tem o ONT integrado. Ou seja, ao contrário daquilo que acontecia com o outro router, em que vocês tinham o router e a caixa, a chamada caixa de transformação da fibra, ok? Que basicamente é uma caixinha deste tamanho, onde vocês vão ligar o cabo da fibra e depois dessa caixa vai sair um cabo RJ45, vai ligar ao vosso router e a partir daí acontece a situação. Essa caixa basicamente desaparece com este router, portanto este router já tem isso tudo integrado e isso pode não ser muito interessante para aqueles que querem ter
um router próprio, ou seja, continuam a manter, portanto, imaginem, com o ONT separado, vocês simplesmente vão ligar o cabo RJ45 depois daí ao vosso router, portanto, neste caso aqui vocês não vão poder fazer isso. Questões técnicas eu depois vou deixar para outros vídeos. Mas pronto, portanto, basicamente este router, no sentido prático, é mais cómodo porque basicamente elimina essa parte. O que é que acontece? Há aqui uma diferença, por isso é que eu vos disse, ele pode fazer acompanhar de mais algumas coisas ou não, que é, no caso de vocês utilizarem televisões em casa por RF, o chamado coaxial, este router não tem saída RF. Portanto, o que é que acontece? Ele vai ter que vos deixar em casa, portanto, no caso de vocês dizerem, não, eu tenho televisões e estou a fazer a utilização do serviço de RF em casa, então ele vai-vos deixar uma caixinha que vai fazer então a recepção de fibra para ele e depois que vai sair a recepção de dados, portanto, daí vai sair depois então uma saída RF para vocês poderem injetar o sinal na vossa casa. Eu disse que não queria, não tenho nenhuma televisão, nenhuma utilização para RF em casa, tenho tudo através de IPTV, portanto, basicamente a DigiTV, e portanto não tenho qualquer tipo de interesse em ter mais isso em casa. Portanto, no caso de vocês terem, é só uma questão de adaptarem. Bom, este router aqui, como sabem, portanto, é um router de 10 gigabits, Wi-Fi 7, ok? Tem banda 2.4 e 5 GHz. Para quem me vai perguntar se tem 6 GHz, não tem. Só tem 2.4 e 5 GHz. Eu decidi fazer o upgrade, em primeiro lugar aqui também por uma questão de vídeo, mas também para dar um bocadinho de boost aqui ao meu setup, nomeadamente a nível de internet. No próximo vídeo vocês vão entender as limitações que eu tenho aqui e como é que eu decidi dimensionar aqui a minha rede. Cada um depois fará esse dimensionamento como quiser. Uma das grandes vantagens deste router face ao router anterior que eu tive a oportunidade de vos mostrar em outro vídeo passado é precisamente a maior capacidade de difusão de sinal Wi-Fi. O primeiro router que eu tinha aí era de facto um router muito mauzito. Okay? A verdade é essa. Eu não estou na melhor posição do mundo para fazer aqui testes Wi-Fi, nem tenho sequer os melhores equipamentos para o poder fazer de forma satisfatória. A minha zona, portanto, eu, para além de ter várias paredes no caminho, ainda tenho aqui à minha frente fica uma cozinha e, portanto, há arcas e frigoríficos e não sei o quê que prejudicam bastante o sinal. Portanto, não estou claramente na melhor posição para fazer esse tipo de testes, mas mesmo assim consigo verificar que há uma clara melhoria nesse sentido. Outra coisa que é relevante com este router é que vocês basicamente dispõem, uma vez que têm o Wi-Fi 7, do serviço Multi-Link Operation. Ou seja, este, ao contrário do que acontecia no outro router, em que vocês tinham a rede 2.4 GHz e têm a rede 5 GHz, vocês aqui têm também uma terceira rede, que é a MLO, vocês vão ver isso depois, vocês ficam com 3 redes. Esta rede MLO, basicamente do Multi-Link Operation, junta-vos, neste caso, a rede 2.4 e a rede 5 GHz numa só. Isso permite-vos que vocês tenham mais velocidade, uma vez que utilizam mais bandas, ok? Pronto, portanto, meus amigos, foi esta a minha experiência. O router já está cá há uns dias, eu continuo a fazer os meus testes. Logicamente tive que fazer aqui uma outra alteração no setup para poder acomodar estas velocidades. No próximo vídeo vou falar com vocês em relação a essa situação, o que é que eu comprei, o que é que eu não comprei, e acho que vai ser também um vídeo muito relevante para aqueles que queiram ter os 10 gigabit em casa, mas que não estejam cientes, às vezes, dos investimentos necessários para que tenham total aproveitamento do serviço que estão a contratar. Logicamente que o facto disto custar 15 euros por mês faz com que vocês possam negligenciar às vezes, como eu acabei por fazer, porque ter uma velocidade destas em casa é só ridículo, mas a realidade é que, face ao preço e face à diferença, compensa, mas ainda assim eu depois vou-vos dar ali um enquadramento, qual é que foi a minha visão e de o que é que eu tenciono fazer e como é que tenciono deixar as coisas preparadas para um futuro. Ok, meus amigos? Pronto, foi basicamente isto, espero que tenha sido útil para vocês verem aqui o equipamento, é um equipamento esteticamente engraçado até, tem aqui uma forma de, sei lá, tem aqui uma forma cilíndrica, algo desse género, e portanto, se vocês tiverem interesse e quiserem, partilhem nos comentários se já fizeram aqui a migração para os 10 gigabit, como é que está a correr, como é que não está a correr, se foi assim tão fácil como a mim ou não. Não se esqueçam que tem o custo de 20 euros integrado aqui nesta subscrição, portanto não é só é 15 euros e fica a pagar mais 5, tem também na fatura seguinte o custo dos 20 euros da vinda
a trazerem cá isso, tomem muita atenção então às limitações depois de hardware que podem fazer-vos que as vossas experiências ficarem defraudadas. Ok, meus amigos? Vemos então no próximo Viciado Comenta.